Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com pessoas aqui que já, inclusive, trabalhei, né, a Ana? Já vem trabalhando com esse tema há algum tempo. E é um tema fundamental falar sobre água hoje, né? A água faz parte, o oceano compõe boa parte do planeta Terra, é ele que traz boa parte do oxigênio que a gente respira, e é um fio condutor fundamental, porque a água liga à saúde, liga à cultura, liga à tecnologia. Então, falar sobre isso é um assunto fundamental que a gente precisa tratar cada vez mais. E trazendo um pouco sobre isso, né? A gente tem aqui hoje pessoas que trabalham com a água e que têm modelos bem-sucedidos, modelos que podem ser replicados. E a gente, para começar isso, eu gostaria de ouvir um pouco do Henrik também, falando sobre de que forma as soluções da Cleantech, voltadas para a qualidade da água e monitoramento e requalificação das áreas costeiras, podem ser rapidamente adaptadas ao contexto brasileiro. De que forma a gente consegue adaptar essas soluções ao contexto que a gente tem aqui no Brasil. E como essas soluções elas podem ser estruturadas em parcerias público-privadas que mostrem na prática, né, que preservar é prosperar. De que forma a gente consegue provar isso? Well, thank you very much for the question. Sorry, I speak in English here. No, of course, there's a huge difference on how the water environment is in Europe and in Denmark, where I come from, to Brazil. We have a lot of water in Denmark. We are always 30 minutes away from the beach, but we don't have warm weather, so we don't use it so much. The good thing about it is the quality is very much controlled, and the use of the beach is a public responsibility. So the solutions we have might be a bit different. So it's not only solutions, it's also the way on how we collaborate as a society, as the citizens, and the private sector utilizing the beach and building sort of businesses, that we connect them in a partnership way, seeing the joint sort of effort bringing values to us. So the other things follow. We all have a joint interest in the technology supporting the clean water or the waste being managed, not reaching the oceans or the lakes and so on. So it's more the collaboration about it that is important. And of course we have the legal side. But so we can fine people if they don't sort of adhere to the rules and so on. But that is really not necessary. But we'll talk a lot about that here today. Thank you. Obrigado. E falando um pouco sobre essa questão, né, de como a gente tem a água envolvida ali na questão de soluções mesmo. Ana, como essa política estadual dos recursos hídricos ela pode incorporar o turismo azul? E como o eixo estratégico garantido, como o turismo azul ele pode ser um eixo estratégico e garantir que a preservação ambiental gere um desenvolvimento econômico, né? Porque hoje a gente tem muito essa questão de que a exploração do oceano ela vem muito em função de extrair aquilo que o oceano tem. Mas a gente tem que dar uma outra visão, né, às pessoas, de que a preservação também ela pode ser uma fonte de economia e que ela pode girar esse motor, né, da economia azul. Bom, boa tarde a todos. O microfone está bom, hein? Ficou alto. Boa tarde a todos. Eu acho que ouvindo você falando, Natan, me traz assim de cara o Ricardo Gomes, né, contando a história da raia na Baía de Guanabara, né, onde ele comprou uma raia que foi pescada na Baía de Guanabara e ele comprou aquela raia para devolver para a Bahia por R$20. Foi R$10. Foi R$10? Então, foi R$10 a raia. E na Indonésia, paga-se $500 para mergulhar e ver uma raia. Então, eu acho que esse é um exemplo muito claro de como essa economia azul e esse turismo azul tem uma capacidade muito maior de gerar trabalho, renda, riqueza, do que a exploração do ecossistema, né? E aí eu quero trazer um pouquinho do exemplo do que a gente está vivendo hoje no estado do Rio de Janeiro, né?
O Estado teve assim, a coragem de fazer algo que estava há 30 anos atrasado, que foi a concessão do saneamento. E não existe turismo de qualidade aonde não existe saneamento básico. Não tem como você manter um turista numa Baía de Guanabara, num rio, numa costa, quando aquele ambiente está poluído, né? E a concessão do saneamento, eu digo que foi de muita coragem, porque precisou envolver uma quantidade gigantesca de atores e municípios para criar uma escala que viabilizasse aquela concessão. E a gente já vê os resultados, Natan. A gente já vê praias que não eram balneáveis há 14 anos, como a Praia do Flamengo, a Praia de Botafogo, a Praia da Glória, Paquetá, que teve uma mudança enorme no sistema de esgotamento sanitário, voltando a ser balneáveis. Eu não sei quem daqui já teve a experiência, né, de estar voltando na Praia do Flamengo, estar voltando na Praia de Botafogo. Aqui uma mãozinha já levantou, outra aqui na frente, ali atrás. E isso, gente, é um motivo de orgulho muito grande para a gente, né? E a concessão do saneamento, ela tem uma meta. A gente precisa alcançar 90% de saneamento básico na região metropolitana até 2033. Hoje, né, no início do processo da concessão, que foi agora em 2021, isso não chegava a 50%. Então, a gente tem uma Bahia ainda muito poluída, que está, claro, aos poucos, que, né, no processo em que a gente consegue melhorar e atingir o potencial máximo das estações de tratamento de esgoto, a gente começa a ver a natureza agindo muito rápido. Eu não sei aqui quem sabe, mas a Baía de Guanabara, por exemplo, ela renova metade da sua água a cada 17 dias. Então, se a gente fechar a torneirinha do esgoto, a própria natureza faz a sua parte. Se a gente não atrapalhar, a natureza resolve, gente. A gente já viu aí muitos casos, Natan. Mas já teve tanto projeto de despoluição e a Baía de Guanabara nunca foi despoluída. Mas esses projetos todos eram de tentar limpar a água da Baía de Guanabara. Não era, de fato, de fazer o saneamento básico. E hoje a gente tem um projeto de saneamento básico real acontecendo e os resultados aparecem muito rápido. O Ricardo Gomes descobriu a cidade das tartarugas na Praia de Botafogo. Que é coisa mais incrível para chamar o turista do que uma cidade de tartarugas vivendo ali na Praia de Botafogo, que você consegue visualizar num mergulho, né? E a qualidade da água vai melhorar cada vez mais, né? A partir desse processo de melhoria da concessão do saneamento, né? A gente a obra já começou. Então, a Baía de Guanabara, aqui a região Lagunar de Jacarepaguá toda, vai ter uma coisa que a gente chama cinturão de tempo seco. Esse cinturão vai poder coletar o esgoto difuso que chega pelos rios, não vão mais chegar na Baía e nas lagoas diretamente, vai para uma estação de tratamento de esgoto, e isso vai fazer com que a água se renove e fique limpa muito mais rápido, né? E aí, o turismo vai ser assim, a área que mais vai florescer nesse estado com as águas limpas. Eu estou falando de turismo na área de esporte, lazer, eu estou falando do transporte aquaviário, eu estou falando do turismo cultural também, você tem as ilhas, tem as áreas todas. Então, para a gente poder realmente entender o potencial da economia azul do estado, a gente contratou a OCDE, que é um organismo internacional que faz estudos sobre desenvolvimento econômico, e a gente pediu um estudo aprofundado sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro e qual o potencial que ela tem nos diferentes setores da economia azul. E aí a gente tem um número mágico, tá, gente? Eu digo número mágico porque ele ainda está sendo calculado, mas que 44% do PIB do estado do Rio de Janeiro vem da economia do mar. Tá? Desses 44% do PIB, boa parte dele é do setor de óleo e gás. Mas 15% deles são dos outros setores, que aí entra a pesca, entra turismo, entra esporte e lazer, entre bioeconomia, portos, navegação, entram outros setores aí. Agora, se boa parte do PIB é o óleo e gás,
qual a parte qual é o setor da economia azul, que vocês acham que mais gera trabalho e renda? Quem fala mais alto aí? A gente está no evento de turismo, né? Eu tinha que falar de turismo. Gente, dos 353 mil empregos gerados na economia azul, 113 mil são do turismo. Então, o turismo representa 1/3 de todo o emprego gerado na economia azul. E aí, a gente está falando de um setor que realmente faz com que o recurso chegue na ponta, chegue na população e gere riqueza. E olha o potencial incrível que a gente vai passar a ter quando a Baía de Guanabara tiver com 90% de saneamento básico funcionando, com cinturão de tempo seco funcionando, aqui as lagoas de Jacarepaguá, toda a nossa região costeira, a gente tem 636 quilômetros de costa, 80% da população vivendo na costa brasileira, não, na costa do estado do Rio de Janeiro. Mais de 70% do PIB está na região costeira. Então, assim, se eu posso dizer que tem um setor que vai fazer a riqueza, de fato, chegar na ponta, é o setor do turismo, é o setor que mais vai ganhar com o processo do saneamento básico, da universalização do saneamento básico, sem dúvida alguma. E vocês que estão aqui, que são do setor do turismo e que têm os seus negócios, a gente hoje chama até de negócios azuis, né? Tem aí uma possibilidade gigantesca de explorar esse novo ecossistema que está cada vez mais propício para essas atividades todas que estão conectadas diretamente com a água, né? A água é vida, a água é desenvolvimento econômico, a água ela é exatamente o princípio que a gente tem para poder realmente alcançar o estado do Rio de Janeiro, que a gente tem esse potencial gigantesco, e eu tenho certeza que a gente vai, com vocês, conseguir construir esse estado pós-2033. Não adianta a gente querer desenvolver e investir e potencializar a economia azul depois que a gente alcançar a universalização do saneamento. A gente tem que começar a fazer isso agora e caminhar junto para chegar lá na frente, e a economia já está gerando bastante trabalho e renda com sustentabilidade, né? Porque o turismo ele é azul, ele é sustentável. É isso. Com certeza. Não, e o que você falou é fundamental, porque quando a gente faz essa questão do storytelling, quando a gente monta uma história e cria essa narrativa, eu acho que isso envolve as pessoas. Isso é fundamental. A gente precisa criar uma sensação de pertencimento, falar para as pessoas que aquilo faz parte do dia a dia delas, que aquilo está inserido na vida delas e que é fundamental. E isso é uma coisa que o Ricardo faz muito bem, e eu sou um pouco suspeito para falar, mas eu queria que a Silvia também falasse um pouco sobre isso, né? De como o storytelling ele pode influenciar e ele pode envolver comunidades costeiras e provar que preservar é prosperar. Não? Yeah, good evening, everyone. I'm also going to speak in English. Apologize for my lack of Portuguese. Water is a joint resource, and if you look at what are the top tourism activities worldwide, where do people travel? They are attracted to water, and they are attracted to urban activities, urban tourism. And in Rio, you have got both. This is amazing. It's a fantastic opportunity and a potential to develop further. However, tourists are also very demanding. They would like to have access to water, clean beaches, a lot of different touristic activities based on water and underwater. Many tourists are interested in looking at the wildlife under the water, whale watching, fishing, and therefore it is essential that waters and the ocean is clean enough so they can participate in all these activities. Tourists are also can be very demanding in terms of using water resources. We have got research in many different countries in Europe
that shows that tourists are using far more water than local inhabitants. So there is an imbalance of water equity. That the tourists have access to water, they demand the clean waters, and they are the ones who have the access to the beaches and to the pools. So we need to rethink about how we create stories about responsibility for water, the responsibility for the wildlife, operators who are trying to please tourists to give them excess amount of waters, to they are offering sightseeing tours to go to close to wildlife. They are all things that we have to change and try to create stories where we persuade the guests and the hosts to take care of these scarce resources. We have to think about not only responsibilizing local inhabitants to be conscious about their use of water, but also the tourists. And I will tell a little bit later about the different ways to how we can, okay, and now? Yeah. Yeah. Yeah, so we have also created different experiments in our research on how to get tourists more aware of their water usage. Probably if you're running a hotel or restaurants, they all have small signs saying that be conscious about the environment, don't use more towels than you need. If you need to change your towels, you put it on the... And nothing has really happened. We are still using too much resources, too much detergents to please tourists. There are other ways to responsibilize tourists, and you can use games, you can use gamification that shows, make the use of water resources to a fun competition. We have in several hotels in the Mediterranean put up small counters in showers and in hotel rooms to show how much water tourists are using while they are taking a shower. Battery, maybe it's, yeah, it does work. No? Esse aqui. I have now two. Yeah, thank you. Yeah. So we have to think of new ways how to tell stories that recreate ownership for natural resources and for water. I think, no, it's working. E Silene, falando um pouco mais sobre essa questão, né? A gente tem hoje as vésperas a COP30, né? E Pará é cidade de água. Pará é uma cidade, é uma ilha que a gente estava ali conversando, né? É uma cidade que está cercada por água. E muito boa parte da economia que envolve Pará ali também envolve esses recursos hidroviários, né? Não só hidroviários, mas hídricos no geral. E sabendo disso, né, quais lições práticas que Belém mostra para cuidar dos ecossistemas hídricos que geram esse valor de renda e também de pertencimento, né? Porque hoje a gente tem comunidades que moram ali, que dependem daquilo. De que forma você consegue ver como essas pessoas elas sobrevivem daquilo, mas ao mesmo tempo elas também se sentem parte daquilo? Boa tarde, Natan, todos aqui. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui hoje com vocês. Eu sou nascida e criada em Belém, do Pará. Eu acho que tem algum outro paraense aqui, além de mim, que não seja Socorro? Não, acho que só eu, né? Então, gente, eu trouxe um vídeo de Belém. Eu podia mostrar aqui um pouquinho? Pode aqui mostrar aqui para a gente? Esse vídeo ele tem uma música
E eu vou aqui mostrar aqui para vocês, essa música, ela diz assim: este rio é a minha rua. Que ele significa, porque lá mesmo a gente utiliza demais os rios para transportar. E eu vou responder bem a sua pergunta, e eu tenho uma fala, e até quando eu estava conversando ainda há pouco ali com eles, já está o vídeo? Já? Então, você pode até colocar aí um pouquinho. Esse rio é minha rua, minha e tua mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Esse rio é minha rua, minha e tua mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande, não se escanche por aqui. Pois é, eu não sou de garapé. Rio abaixo, rio acima, minha sina cana é. Só de pensar na mardita, me lembrei de Abaeté. Rio abaixo, rio acima, minha sina cana é. Só de pensar na mardita, me lembrei de Abaeté. Pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande, não se escanche por aqui. Pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande, não se escanche por aqui. Me responde boto preto, quem te deu esse piché? Foi limo de marizia ou inhaca de mulher? Me responde boto preto, quem te deu esse piché? Foi limo de marizia ou inhaca de mulher? Pois é, eu não sou de garapé. Quem botou na cobra grande, não se escanche por aqui. Pois é, eu não sou de garapé. Quem botou na cobra grande, não se escanche por aqui. Pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande, não se esconde por aqui. Pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande, não se esconde por aqui. Pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande, não se esconde. Um pouquinho da nossa Belém aqui. E aí, o que a gente tem lá? As nossas ilhas todas ficam na frente de Belém. Belém já é uma ilha, né? Os nossos ribeirinhos, eles produzem tudo o que a gente consome, o nosso açaí, que ainda agora a gente perguntando como é que as pessoas trazem o açaí através dos barcos. Ali mostrei, nesse vídeo a gente mostrou um pouquinho da feira do açaí, os paneiros, muito açaí, aquela frutinha pretinha ali naqueles paneiros é o açaí in natura, né? Então, pelos rios ele é transportado. Quando aqui eu estava ouvindo a gente falar dos hotéis aqui, a gente vê os avisos, né? Não jogar a toalha no chão é um meio. Outra coisa que, vamos falando lá de Belém, né? O que a gente faz? A gente busca conscientizar a população ribeirinha do benefício que a gente precisa para a água, desde da regar para crescer a plantação do açaí. O açaí ele é necessário e ele é produzido na várzea. Então, se a gente não tiver muita água, a gente não tem um bom fruto. E o açaí ele é exportado hoje para o mundo inteiro. Hoje, para a gente ter uma ideia, 1 litro de açaí, ele está custando, nós estamos na safra do açaí agora, R$50 1 litro. Fora da safra, ele chega a R$80 1 litro. Então, se a gente não tiver água, uma boa quantidade de água, a gente não vai ter um bom fruto. E hoje o ribeirinho ele é muito consciente disso. E a gente vive, a nossa população toda, ela é muito ribeirinha.
Então, a gente precisa da nossa água para praticamente tudo. Quando a gente estava conversando ali no bastidor, né, eu estava perguntando por que, fiz uma pergunta e uma resposta ao mesmo tempo. Por que a COP30 vai ser realizada em Belém? Por que vai ser realizada no Brasil, no Pará e em Belém? Nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, é lá. A gente tem aqui na Amazônia, então a gente tem muita água doce, e todos nós precisamos da água doce para cozinhar, para viver, para fazer nossa higiene, para tomar banho, para tudo na vida a gente vai precisar da água. Ela é vida e ela é necessária, e a preservação dela para presente e para a futura geração, ela é extremamente necessária. Não, sem dúvida, a água é fundamental para todos os processos que a gente sofre na nossa vida, né? Desde do ciclo da chuva até o ar que a gente respira. Sim. E falando disso, sobre também pegando um pouco desse gancho da COP30, eu queria perguntar ao Henrik sobre essa questão de metrificação. Como a gente consegue, quais são as métricas eficazes, quais são as métricas decisivas para atrair esses investimentos e ampliar também as escalas das soluções que a gente tem visto, né? Esses processos bem-sucedidos, quais são essas métricas? Well, I think when you're going to talk about these metrics, they're a bit boring. The main thing that this whole event is here is about tourism. And as Anna said, it is the blue economy that is actually a great opportunity to build growth and create jobs for many people, and also revenues that can sort of prosper, not only in big places like Rio and Belém, but also the municipalities a bit further inland. And the problem also is, of course, to take care of the sanitation that's available. Is that sufficient? And the requirements that the tourists have, as you mentioned, they might be a bit sort of difficult. So I'm a tourist here too. So if the ocean is not nice, this is not so good, or if there's no water in the shower, it sort of affects my sort of emotions about coming back. So again, how much we try and sell in sort of telling people come to our place, whatever place it is, and we can't sort of fulfill it, then that's when we create a problem. And you have a lot of fantastic places here. There's a lot of fantastic places in Europe and in the Mediterranean and in Denmark too. But then when we start to build tourism that impacts water, which is sometimes we have too much of it, as you have right now in Rio, so much rain. I've never been here with so bad weather. But also that how we use it as a tourist. So I think we have a lot of storytelling, both to the people being local citizens, but certainly also to the tourists of what to expect, so they don't go home and get disappointed. We want to have them to come back, spend more money, and to grow the business. So I think that's the most interesting point. So when we measure back home in Denmark about this, that is not so interesting as a collaboration between the state and municipality, whatever sort of business that is driving the beaches or the hotels, is to sort of protect the opportunity of having a business, but at the same time not ruining on the important sort of basis that we try and do it. So I think that is actually what I want to sort of bring in now. Não, sem dúvida, e é necessário. E já pegando aqui o gancho, Ana, quais marcos regulatórios aqui, pegando o gancho da parceria, né, com o Rio de Janeiro também, que marcos regulatórios e instrumentos podem acelerar esses pilotos oriundos do Global Innovation National Global Innovation National Program no litoral do estado do Rio de Janeiro? Olha, eu acho que isso é um processo em construção, né? O primeiro marco que a gente teve aí, trazendo um pouquinho para essa questão da economia azul, foi a criação da Lei da Economia do Mar, né? Que ela, por si só, já traz essa perspectiva do setor do turismo também. Depois, a gente tem a criação de uma Secretaria de Economia do Mar, que interage muito, que precisa interagir muito com a Secretaria de Turismo, né? Acho que o Tutuca teve aqui ontem também, né? Nosso secretário de Turismo.
E a gente criou ainda uma coordenação de economia azul na Secretaria de Meio Ambiente. E hoje a gente tem um grupo de trabalho que reúne, né, todas essas secretarias, incluindo a FIPERJ na pesca, o turismo, o desenvolvimento econômico, para entender como é que esses diferentes setores podem ser potencializados a partir das políticas públicas. Mas eu acho, e é muito interessante essa provocação dessa pergunta, porque ainda falta pensar política pública que conecte a economia azul com o turismo de forma mais objetiva e prática, né? Uma das ações que a gente vem fazendo, e aí a gente sente ainda muita falta dessa questão do ordenamento do turismo em relação, por exemplo, ao avistamento de fauna. E aí eu vou trazer o caso, foi um caso muito triste que aconteceu há 2 meses atrás, eu não sei se foi em Cabo Frio ou Arraial do Cabo, que teve um barco que passou por cima de uma baleia, né? E isso é algo, a chegada das baleias no litoral, por exemplo, que atrai muito turistas, assim como os golfinhos. Agora a gente teve uma leva enorme de golfinhos entrando na Baía de Guanabara, porque a Baía de Guanabara está voltando a dar peixe, e os golfinhos não estão entrando porque querem passear na Baía de Guanabara, eles estão atrás dos peixes, né? Mas as baleias estão se aproximando cada vez mais da costa. Hoje, da praia, eu consigo ver baleia nesse período de julho, agosto, né? Arraial do Cabo parece que é o melhor lugar para avistamento de baleia que a gente tem, do próprio litoral. E as baleias, na verdade, esqueceram. Isso a Sylvia Earle, que é aquela oceanógrafa maravilhosa, a gente estava na Conferência dos Oceanos e ela falou isso, eu fiquei muito, muito impressionada, né? As baleias esqueceram, depois de 4 gerações, que elas eram arpeadas no nosso litoral, porque elas eram arpeadas para utilizar o óleo, a carne da baleia. Passaram-se 4 gerações, elas voltaram para o litoral. E como é que o turismo lida com isso, né? A gente tem centenas de barcos com 200 pessoas saindo ao mesmo tempo do porto para um passeio e as baleias estão ali no meio. Então, por exemplo, uma das ações que a gente vem estudando a pedido, né, do nosso secretário Bernardo Rossi é a criação de uma área de proteção ambiental que seria o corredor das baleias jubarte, para que a gente possa ordenar esse processo e o turismo possa ter uma ação responsável nesse processo de avistamento de baleias e cetáceos, né? Então, são ações que a gente pode fazer em conjunto, mas ninguém faz nada sozinho, gente. Para a gente fazer isso, a gente tem que dialogar com as instituições da sociedade civil, a gente tem que dialogar com os estudos que vêm da academia, a gente tem que também estar dialogando com a iniciativa privada, com o setor turístico, com os municípios, né, onde acontecem esses avistamentos. Isso é um exemplo, né? A gente pode pegar também o exemplo das nossas unidades de conservação. 30% do estado do Rio de Janeiro é coberto por unidades de conservação, né? Ano passado, o estado foi o que menos desmatou no Brasil. Na verdade, a gente alcançou aí, né, um número de 68%. Então, o estado do Rio de Janeiro está num momento de conexão muito forte do desenvolvimento econômico com a pauta ambiental e a sustentabilidade. Isso é uma coisa que o governador Cláudio Castro sempre fala para a gente, né? Não existe desenvolvimento econômico sem sustentabilidade. E a gente resolveu levar isso muito a sério. Então, as secretarias estão trabalhando muito em conjunto para que essas políticas públicas, elas realmente, de fato, transmitam isso. Então, por exemplo, se eu quero fazer um passeio turístico, uma trilha de cachoeira, através de uma unidade de conservação, eu preciso fazer isso de forma sustentável, porque eu tenho que manter a preservação daquela riqueza, né? Não sei se vocês sabem, mas a Mata Atlântica é o 5º maior hotspot do mundo de biodiversidade, né? A Lagoa de Araruama, ela é a maior lagoa hipersalina do mundo. Então, assim, a gente tem atrativos ambientais incríveis que passam por todo um processo de licenciamento, todo um processo de regulamento, de ordenamento, para que o turista possa ter segurança e que a gente consiga manter no tempo aquela riqueza. Mas alguns a gente ainda precisa desenvolver, né?
Quando a gente começa a ter novas praias sendo despoluídas e sendo abertas para o turismo, como é que fica o ordenamento do uso daquela praia, né? De repente, eu tenho uma praia do Flamengo voltando a ser super frequentada, uma praia de Botafogo, e aí tem toda aquela economia da praia que começa a girar ao redor disso, né? Como é que a gente ordena e trabalha essa economia da praia, né? Então, eu acho que tem um trabalho muito grande ainda para ser feito, que precisa ser feito, e ele não é feito só pelo governo do Estado. Ele precisa ser feito numa governança entre todos esses atores da iniciativa pública e privada, e é daqueles que estão no território que sabem a necessidade local. Eu falo muito isso, sabe? Lá do nosso computador, da nossa sala, lá no governo do Estado, a gente não sabe a real necessidade que o território tem, que o município tem, que o empresário local tem. Então, essa escuta precisa ser feita para que, em cada local, a gente consiga desenvolver políticas públicas que, de fato, funcionem para quem está vivendo aquela experiência, né? Que não seja uma coisa fora da realidade. Então, nesse sentido, eu acho que a gente ainda tem um grande percurso pela frente, mas eu acredito muito nessa integração da política da economia azul com o turismo azul. Não, e falando dessa questão do turismo, né, também é importante a gente ressaltar a questão das comunidades tradicionais, porque hoje tem o turismo regenerativo, o turismo de base comunitária, que são importantíssimos não só na questão de valorização da comunidade tradicional, mas também na questão de avistamento de fauna. Quando a gente está falando, quem sabe mais de um padrão de ocorrência de uma determinada baleia ou de um peixe do que um pescador, né? Então, quando a gente está falando de mergulho, de avistamento de fauna, de baleia, seja uma ave, seja o que for, a gente valorizar essas comunidades também é fundamental, né? Não, Natan, foi super importante isso que você trouxe, né? A gente agora está exatamente fechando um projeto com a Unesco e com a Fumbio para trabalhar essas comunidades tradicionais e entender como é que o turismo e até outros segmentos, outras áreas, as cadeias produtivas ligadas às comunidades tradicionais podem exatamente gerar esse desenvolvimento sustentável. E nas unidades de conservação, sejam elas costeiras ou sejam elas na área interna, elas têm uma relação muito simbiótica com as comunidades tradicionais, né? Só para você ter ideia, a gente tem 30% de área preservada no Estado, mas de área marinha a gente só tem 10%. E a meta nacional é alcançar 30% de área marinha. Então, a gente ainda tem aí um longo percurso para trabalhar, especialmente, né, com as marisqueiras, com os pescadores artesanais, com toda essa população que vive dessa região marinha, dessa região litorânea. A gente está agora encaminhando para a Alerj um PL, um projeto de lei, que é o nosso GERCO, que é o nosso projeto de lei de gestão da região costeira do Estado do Rio de Janeiro, que dialoga muito também com o planejamento espacial marinho. O planejamento espacial marinho ele pega uma área maior da costa, né, mais profunda, mas o nosso GERCO, a nossa gestão da região costeira, ela traz exatamente um pouco essa proposta mais estratégica desse ordenamento costeiro. Então, isso é um outro documento importante, que a partir do momento em que ele se torna lei, a gente começa a trabalhar aí sim os planos de sustentabilidade locais. Isso inclui as nossas unidades de conservação marinhas e inclui os povos tradicionais. Não, e é super importante a gente valorizar esses povos tradicionais, que são as pessoas que dão muitos dados, né? Eu, como cientista, também coleto muitos dados ali da comunidade tradicional de Copacabana, faço o acompanhamento do desembarque pesqueiro deles, e todas as viagens que eu fiz no Brasil, né, eu tento valorizar ao máximo esse turismo de base comunitária, porque é super importante. E aí eu queria perguntar a Silene, que políticas e arranjos de governança com comunidades ribeirinhas têm funcionado para transformar essas experiências culturais e gastronômicas em turismo sustentável, né? Porque quando a gente está falando também do Pará, de um modo geral, não só Belém, tem muita comunidade ribeirinha, essas pessoas elas estão inseridas nesse mercado do turismo, como é que está funcionando isso? Tá sim. Então, lá é muito forte o turismo de base comunitária.
nós temos exemplos de muito sucesso e sustentável, né? Nós temos ali, hoje nós somos a maior produção de cacau do Brasil, é o estado do Pará. Nós temos a dona Nena, que é um exemplo de sucesso para nós lá. Ela começou sozinha, produzindo cacau, uma ribeirinha, e até naquele momento, para levar as pessoas para o restaurante dela, ela produzia o cacau, ela plantava o cacau, colhia o cacau e produzia um chocolate artesanal ali, né? E começou a fazer tanto sucesso que os barqueiros começaram a fazer uma rota ali, né? E tudo que é produzido ali, na Ilha do Cumbu, bem na frente de Belém, dista mais ou menos 10 minutos de barco, atravessa de Belém, fica bem na frente, de barco, para chegar lá. E hoje fez tanto sucesso que já tem rotas de barco, de hora em hora, de barquinho, para ir até lá. Aí, o que aconteceu? Em torno do restaurante da Dona Nena, vários outros restaurantes surgiram ali, e todos eles de maneira sustentável, aproveitando a água da chuva, aproveitando a energia solar. A gente sabe que, vocês devem imaginar, Belém é uma cidade que tem sol o ano inteiro, clima tropical o ano inteiro, a gastronomia é excelente. Quem ainda não foi a Belém está hiper convidado para ir, não só na COP, mas no pré-COP, para o Círio de Nazaré. Uma das imagens aí no vídeo que a gente mostrou é do Círio de Nazaré, maior procissão religiosa do mundo. Acontece agora em outubro, lá em Belém do Pará também. Então, voltando para essa questão do turismo de base comunitária, temos também o apoio do SEBRAE, e para fazer também o desenvolvimento e a orientação, a capacitação deste ribeirinho, tanto no transporte, eles fazem esse transporte. Também procuraram o governo, a gente, para fazer a orientação do ribeirinho, para que eles tivessem tanto o transporte, a orientação para transportar, como a carta náutica, para ser habilitados para fazer o transporte de passageiros, toda a orientação, coletes, habilitação náutica para pilotar as embarcações, seja de pequeno, de médio porte, para fazer o transporte dos passageiros com segurança, e também a orientação para a coleta de resíduos sólidos nos restaurantes de todas as ilhas. Então, a gente tem feito essa parceria com os ribeirinhos nessa orientação. Aí, com isso, tem o que fazer com esses resíduos também. A gente tem feito a orientação para que eles tratem os resíduos e, com isso, também seja uma fonte de renda para as pessoas que fazem a coleta dos resíduos, aquela coleta consciente. Então, tratamento com água, a coleta, a energia solar para a produção também do trabalho deles lá. A última vez que eu estive lá visitando um desses locais, esses espaços de capacitação, eu até fiz uma pergunta para eles: vocês recebem para trabalhar aqui ou vocês pagam para trabalhar aqui? Porque o ambiente é tão agradável, você trabalha na beira do rio, você come do melhor pescado, você vive num ambiente extremamente agradável, respirando ar puro, ar fresco, uma natureza maravilhosa, e você ainda é remunerado para fazer esse trabalho. Então, é maravilhoso todo esse contexto. Então, a gente tem feito esse trabalho em conjunto com aquela população que está ali, ribeirinha. Os rios também têm essa facilidade, a gente doa e recebe dos rios também lá. E aí, queria agradecer a todos vocês pela participação. E, para encerrar, vou fazer uma pergunta que a gente conversou ali, eu tive a oportunidade de conversar com a Silvia e com o Henrique antes. Se cada um de vocês tivesse de propor um projeto piloto para iniciar em 90 dias, que projeto seria esse? Pensando em todos os aspectos que a gente falou, todas as provocações envolvendo parcerias público-privadas, comunidades tradicionais, turismo azul. O que vocês fariam? E qual seria a pessoa que teria que estar ali desde o primeiro dia? Eu vou começar pela Silvia.
Thank you very much. This is a fantastic opportunity to think about this question. And I think that, so when you are turning water into a commodity, into a product, into a tourist experience, then it will create economic opportunity, but it will also create a lot of conflicts. Some people will lose, some people will win. The wildlife can win, but it can also be at a larger danger. So I would start with bringing all the different stakeholders together, from the local community, from the local operators, from the decision makers, and also representatives of international tour operators, to make a dream workshop, to create a common platform to define what kind of blue tourism we would like to have here. I would love to start a project that maps a little bit more on the effects of tourism. In Denmark and in Norway, we are involved in different projects that we are mapping the types of touristic activities, but also the user-driven observations of what is going on the coastlines and in the water. So how are tourism impacting the pollution and water and the coastline? Involve tourists. Yeah, this was also my message from the first day. So tourists can be the ones that are using the sea as a resource. They can be also your help in guarding the coastlines, using digital technologies, digital managements and apps to have tourists to tell about the health and the status of the waters. I would love to start that project, and I think that it can be rolled out with different stakeholders, digital app creators, tour operators, and also the local owners of kiosks to see how we can create joint responsibility for waters together. Silene, quer seguir? As rotas seriam principalmente eu ouviria primeiro a sociedade civil e as pessoas que fazem o turismo acontecer e os produtores de cultura também. É muito ligado, a cultura está sempre muito ligada com o turismo. E também as pessoas que vivem nas comunidades. Seria interessante que a gente faria tanto o governo quanto a sociedade e o trade do turismo seria as pessoas que eu chamaria para fazer parte dessa grande roda de conversa. E com isso, depois de ouvir e coletar os dados, aí eu acho que eu traçaria um plano adequado. Sem os dados, não tem como a gente fazer um plano sem ter os dados para a gente sair do papel assim no escuro, né? Acho que seria mais adequado a gente primeiro ouvir a sociedade civil e as pessoas que iam operar nela. Tá bem? Ana? Eu faria o projeto que a Silvia propôs, né? Então, eu acho que já estaria aí, que eu já gostei desse projeto, Silvia. Acho que ficou muito legal. Mas, assim, complementando o projeto, eu queria muito ver acontecer no estado do Rio de Janeiro um hub de inovação com foco em turismo azul. Eu acho que esse hub poderia centralizar, de certa forma, todo esse conhecimento que a gente precisa acessar e, às vezes, ele está difuso, ele não está acessível, né? Então, um hub onde a gente conseguisse acessar esse conhecimento, eu digo toda a sociedade, os empresários, enfim, todo mundo que está, os municípios, os secretários, né? Os agentes públicos,
através dessa construção que poderia ser feita exatamente nos moldes do que a Silvia estava explicando, né? E a gente tem aqui como desdobramento desse evento uma caravana que vai estar percorrendo alguns municípios do estado. E essa caravana vai possibilitar a gente já ter muita informação sobre o que está acontecendo nos municípios e qual é o potencial de cada região, quem são os atores que atuam com o turismo nessa região e como é que a gente potencializa esse turismo azul, né? Então, essa caravana, 90 dias, eu acho que dá para fazer a caravana, né? Então, essa caravana, eu acho que ela acaba tendo um papel muito bacana nessa construção desse conhecimento, mas a gente precisa desse hub, para que esse hub se torne essa ponte de difusão desse conhecimento e de criação de parcerias, de fomento, acesso a investimento, financiamento. A gente tem a Clean aqui do lado, o Hendrik está aqui, pode ajudar muito nisso também, né? Então, eu acho que talvez a gente começar a ter um espaço comum onde isso tudo pode se tornar concreto, mais real, mais pé no chão. E aí, só fazer uma observação, que eu acho que foi falado aqui já, mas precisa fazer parte desse processo, a questão dos resíduos sólidos, né? Porque, por mais que a gente tenha um trabalho grande hoje já acontecendo no Estado com a questão do esgotamento sanitário e da distribuição da água, resíduo sólido ainda prejudica muito a percepção do turista em relação à qualidade ambiental daquele recurso hídrico, a percepção da poluição. Então, nessa caravana para os municípios, né, é importante a gente explorar também o que está sendo feito para evitar que esse resíduo sólido faça parte dessa percepção de afastamento do turista daquela região, né? Eu estou falando do ponto de vista do turismo, mas do ponto de vista ambiental, enfim, é muito mais preocupante ainda, né? Mas eu falaria nesse hub aí. Não, e até essa questão do turismo, o próprio turismo também gera resíduo sólido. Então, isso também precisa ser pensado, Perfeito. precisa ser muito bem estruturado para que evite essa descarte incorreto, né? E tem isso, né? Então, olha, por exemplo, agora eu vou dar um outro exemplo, Ilha Grande. Ilha Grande, a gente acabou de receber resíduo em Ilha Grande que veio através do oceano, com embalagens que tinham lá, que eram escritas em mandarim. Então, não era nem resíduo produzido na América Latina, né? Resíduo que chega de fora. Não sei se onde vocês moram, onde vocês vivem, já chegou resíduo de outras regiões do planeta que não foi nem gerado onde vocês vivem. Mas isso é um problema que está acontecendo muito grave, né? Então, isso afeta muito essa questão do turismo. Mas esse hub, por que de inovação? Porque com a inovação, a gente acelera o processo. A gente consegue aproveitar o que existe de melhor desenvolvido hoje no mundo e a gente consegue ganhar qualidade, né? Inclusive para vencer esses desafios da poluição, dos resíduos e etc. Enfim, né? Então, acho que o hub precisa ser de inovação e precisa ser de turismo azul. Perfeito. E só para encerrar, por favor, rapidinho, Henrik, só para não deixar você de fora, só para a gente poder encerrar aqui, que a gente já passou do limite. I'll be quick. So actually, you are witnessing something very important. We are very close to building a project. So I would like to join your project because I think that no surprise, tourism is global. So this is what the word actually is talking about, that we move around and see each other's places, and that's fantastic. So the global platform is nice. Where I would like to build the project in is here in Brazil, because you were also asking where you have sort of who is partner of it. I think we have a lot of strong partners in Brazil right now, and we work globally, whether it's from China to Africa or in the Nordic or here. Right here, there are a strong interest towards the blue economy. We have some strong partners now that we're starting to build the relationships with. So whether it's here in Rio, it's in Salvador, it's in Belém, or in Minas Gerais, building a blue economy that matters financially and job-wise and socially is great. So if you can bring in the environmental side of it, we'll join you. So thank you.
É isso, muito obrigado. Muito obrigado pela participação de vocês. E é isso.